Como pode uma pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador não terem a vida eterna segura para a sua vida e para a sua eternidade? Como pode? Uma pessoa que diz que creu e mesmo assim ela não ter sido regenerada, não ter sido salva, isso é possível? Sim, possível. Vamos dar uma olhadinha no livro de João, capítulo 2, versículo 23. O tema em negrito, na minha tradução, revista e atualizada, diz assim: muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus. Estando ele, o Senhor Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por que eles creram? Mediante os sinais. Mediante as evidências a respeito daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele podia fazer, daquilo que ele realizava. As pessoas creram nele, creram no Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar lendo. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, sabia o que era a natureza humana. A natureza humana, ela está sujeita a declarações baseados totalmente em suas emoções, em seus sentimentos, naquilo que a pessoa vê, sente. Esse grupo de pessoas confessaram que tinham crido no Senhor Jesus Cristo pelos sinais que ele fazia. Quanta gente está dizendo que creu, agora creu no Senhor Jesus, porque viu obras, viu manifestações, viu milagres, viu até pessoas sendo transformadas. Mas vamos ainda continuar. Ainda em João 8, no livro de João, capítulo 8, a palavra do Senhor, ele diz o seguinte: o texto que lemos em João 2 é: creram porque viram sinais, viram maravilhas, viram. Por isto que eles disseram que creram. Mas o Senhor Jesus não confiou neles. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo conhece a natureza humana. E a natureza humana é sujeita a uma declaração baseado em quê? Olha só agora em João 8.
em João 8. Começa no versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus, versículo 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ele estava falando dele mesmo, Filho do Homem, com letra maiúscula, está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele, creram no Senhor Jesus Cristo. Creram ou não creram? A Bíblia diz que creram. Como também em João 2, depois que eles viram os sinais que Jesus tinha feito, muitos creram nele. Mas Jesus não confiava neles. E agora, nesse caso, ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para aqueles que haviam crido nele, que eles necessitavam de conhecer a verdade. E eles conhecendo a verdade, eles iriam serem libertos. Ser libertos. Aí levantaram a questão. Liberto do quê? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, o Senhor Jesus disse a eles: vocês disseram que creram em mim. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você é liberto do quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles não foram escravos do Egito, da Babilônia. Mas o Senhor Jesus não está dizendo para eles a questão de serem livres de alguma nação. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo para eles que eles necessitavam de serem libertos da natureza de Adão, que todos eles nasceram com ela. O pecado. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Portanto, o Senhor Jesus estava dizendo que era necessário que eles fossem libertos do pecado, libertos da natureza de Adão, que todos eles nasceram com esta natureza. Todos nós nascemos com esta natureza. Não está ligado numa questão de prática, mas está ligado na questão do ser. Todos nós nascemos escravos do pecado. Como uma pessoa pode ser liberta dessa escravidão do pecado? É só morrendo. É só ser morto para o pecado. Onde? João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus nos atraiu. Para quê?
para sermos libertos do pecado. Libertos da nossa natureza, o pecado. E como uma pessoa pode ser liberta de uma natureza? É só morrendo. Em Romanos 6, 22, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus, não mais servos do pecado. Porque Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus, tende como fruto a santificação e por fim a vida eterna. Quantos estão procurando santificação sem que eles tivessem sido libertos do pecado, da natureza, o pecado? E nós somos libertos do pecado, da natureza, o pecado, quando nós cremos que fomos mortos para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Mas quantos têm ouvido? Mas eu nunca ouvi que eu também fui morto com Cristo na cruz. Aí está a razão de poder, de ter até confessado que tinham crido em Jesus, mas ainda continuavam sendo e continua sendo velha criatura, com uma roupagem de uma nova criatura. A cobra, a serpente, troca a pele, mas não tem poder para trocar a sua natureza. Quem sabe tantos disseram que creram, passaram até por um batismo, uma cerimônia na sua comunidade, mas se não creram que foram crucificados com Cristo, foram feitos novas criaturas em Cristo, elas continuam sendo velha criatura com roupagem e muitas vezes jargões de conversa, fala de uma nova criatura, mas elas nunca foram regeneradas pela graça, crendo na sua morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Você creu? Você já foi feito nova criatura? Já foi tratada a sua iniquidade? O seu pecado? Eles escravos do pecado? O Senhor diz: vocês são escravos, é do pecado, da sua natureza. Como o Senhor Deus Pai salva um pecador do seu pecado? É Deus Pai batizando esse pecador no corpo do seu Filho na cruz. Romanos 6,3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É o foco das nossas mensagens aqui. É um batismo de morte para o pecador, libertação da natureza chamada o pecado. Não é isso que diz em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se o meu pecado e o seu pecado não for trabalhado, tratado pela cruz, você ainda continua sendo uma velha criatura. Mesmo vestido de terno e gravata e Bíblia embaixo do braço e chamado evangelista ou pregador. Mas é velha criatura. Por quê? Porque nós somos libertos do pecado quando nós cremos na nossa morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Você já foi crucificado com Cristo? Se você já foi crucificado com Cristo, se você creu que você foi crucificado com Cristo, Ele, Deus o Pai, já fez você uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Você é um crente liberto do pecado porque você creu na sua morte para o pecado no corpo de Cristo? Ou você é um crente
porque viu sinais e maravilhas. Ou creu em Jesus, mas não soube da sua morte e ressurreição com Cristo. Você tem Ele como um Salvador, Jesus Cristo como Filho de Deus, mas você já foi feito nova criatura, já foi regenerado. Faça seu comentário, conte a sua experiência e também, se você puder, fale de onde você é. Amém.